Cresci em uma pequena cidade, em uma casa modesta de 2 andares, com meus pais e minha irmã mais velha Graça. Ela era apenas 2 anos mais velha que eu, mas às vezes parecia que vivíamos em mundos completamente diferentes. Meu pai era dono de um pequeno café que nos garantia uma vida confortável, enquanto minha mãe ficava em casa e ocasionalmente ajudava no restaurante. Não era uma vida luxuosa, mas nos virávamos bem. Bem, a maioria de nós. Graça, querida, aquela apresentação foi absolutamente brilhante. Lembro da minha mãe elogiando uma noite após um evento escolar. Você vai chegar tão longe na vida, é tão talentosa. Fiquei parada na porta, ainda segurando meu certificado da feira de ciências, mas ninguém pareceu notar. Era sempre assim, Graça era a estrela e eu era a sombra. Esse foi o padrão da minha infância. Graça ganhou o iPhone mais recente enquanto eu herdei o antigo dela com a tela rachada. Ela usava roupas de marca enquanto eu ficava com as dela usadas. Cada reunião familiar se transformava em uma vitrine das conquistas de Graça. Vocês souberam das notas do vestibular da Graça? Meu pai provavelmente diria aos nossos parentes. Melhor percentual e ainda é presidente do clube de debates. Aprendi a me misturar ao fundo durante essas conversas, sabendo que minhas notas medianas e minha posição como tesoureira do clube de meio ambiente não mereceriam menção. Não que eu estivesse indo mal, eu estava bem, mas em nossa casa, bem era praticamente um fracasso. Sofia, minha mãe me disse uma vez quando eu ajudava a dobrar roupas, você deveria pensar em opções de carreira mais práticas. Talvez algo no varejo ou prestação de serviços. Não há nada de errado com trabalho honesto. As palavras doíam, mas eu já tinha me acostumado com os constantes lembretes das minhas supostas limitações. O que eu não tinha me acostumado era com a forma como eles pareciam trabalhar ativamente para reforçá-las. Olhando para trás agora, percebi que aqueles primeiros anos estavam preparando o terreno para tudo que viria depois. As comparações constantes, as humilhações sutis, a mensagem clara de que eu era de alguma forma inferior à minha irmã, tudo isso deixou marcas que levariam anos para cicatrizar. Mas às vezes as feridas mais profundas se tornam as motivações mais fortes, e minha família não tinha ideia de como seu tratamento acabaria por moldar todos os nossos futuros. Ainda me lembro do dia em que Graça recebeu sua carta de aceitação da faculdade. A casa inteira explodiu em celebração. Minha mãe fez o jantar favorito dela, meu pai trouxe uma garrafa de vinho cara e eles passaram a noite inteira fazendo planos para o futuro dela. Nossa menina brilhante vai para uma das melhores faculdades da cidade, minha mãe não parava de sorrir. Estávamos economizando para este momento desde que você nasceu, querida. Sentei quieta à mesa de jantar, empurrando a comida no prato, tentando imaginar como seria minha própria celebração dali a 2 anos. Eu deveria ter imaginado que seria diferente. Quando chegou minha vez, a resposta não poderia ter sido mais distinta. Eu tinha me esforçado para manter boas notas, participado de clubes e até fiz cursos extras para melhorar minhas chances de entrar na faculdade, mas nada disso parecia importar. Faculdade, a risada da minha mãe foi afiada e desdenhosa quando mencionei o assunto. Sofia, seja realista. Não podemos bancar e, além disso, você não tem perfil para a faculdade. Mas e todo o dinheiro que vocês economizaram para a Graça? Perguntei com a voz tremendo. Meu pai pigarreou desconfortavelmente. Era diferente. Graça tinha um caminho claro, notas excepcionais. Você é mais adequada para trabalho prático. Falando nisso, estou precisando de mais uma garçonete no café. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Posso trabalhar enquanto estudo, implorei. Por favor, só me ajudem a começar. Podemos pedir emprestado para os parentes ou fazer um financiamento. Eu pago cada centavo com juros. Posso até fazer por escrito com um advogado. Jamais pedimos dinheiro emprestado, por princípio, minha mãe disse friamente. Não pedimos dinheiro emprestado e não vamos mudar nossos princípios por sua causa. Você precisa aceitar suas limitações e encontrar um emprego adequado. Passei aquela noite chorando no meu quarto, mas pela manhã a determinação havia substituído minhas lágrimas. Fui até as únicas pessoas que realmente me enxergavam, meus avós. Vó, preciso da ajuda de vocês, expliquei tudo em meio a lágrimas na mesa da cozinha deles. Não posso simplesmente desistir da faculdade, não posso. Os olhos do meu avô estavam cheios de uma mistura de raiva e tristeza.
Não temos economias, querida, mas deixe-me ver o que posso fazer. Nenhuma neta minha vai ter seus sonhos esmagados assim. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Primeiro a decepção do banco rejeitando o pedido de empréstimo, depois o momento chocante quando meu avô anunciou que estava vendendo a casa de campo antiga e o terreno onde ela ficava. A venda da propriedade forneceu exatamente o suficiente para minha mensalidade da faculdade. Me inscrevi para estudar gestão de investimentos em uma cidade longe de casa, o mais longe que eu pudesse ficar dos constantes lembretes da falta de fé que minha família tinha em mim. No dia em que parti, meus pais nem vieram se despedir. Apenas meus avós estavam na rodoviária, minha avó me abraçando forte enquanto meu avô tentava disfarçar as lágrimas que limpava. A partir daquele dia, cortei completamente os laços com meus pais. Quando as férias chegavam e eu tinha que voltar à cidade, ficava com meus avós em sua casa agora menor. O sacrifício deles significava tudo para mim, e cada vez que eu entrava em sua casa modesta, era lembrada do que verdadeiro apoio familiar parecia. Após 4 anos de trabalho duro, finalmente me formei em gestão de investimentos. Voltei para minha cidade natal com grandes sonhos e um diploma recém-impresso, mas a realidade bateu forte. O mercado de trabalho não estava exatamente acolhedor para recém-formados, e passei semanas enviando currículos sem nenhuma resposta promissora. Eventualmente, consegui uma posição em uma pequena empresa de trading. Não era a prestigiada firma de investimentos que eu havia imaginado trabalhar, mas era um começo. Encontrei um apartamento modesto na periferia da cidade, nada sofisticado, mas era meu, pago com meu próprio dinheiro. Então veio a ligação que eu nunca esperava. Sofia, a voz de Graça era doce como mel ao telefone. Faz tanto tempo. Você deveria vir jantar aqui em casa neste fim de semana. Adoraria colocar o papo em dia. Algo em seu tom deveria ter me alertado, mas concordei. Talvez o tempo tivesse mudado as coisas, talvez pudéssemos finalmente ter um relacionamento real como adultas. Não poderia estar mais errada. Quando cheguei à casa de Graça naquela noite, imediatamente percebi que tinha caído em uma armadilha. Meus pais já estavam lá, junto com o namorado de Graça, um cara com cara de metido em um terno caro que mal reconheceu minha existência. O interrogatório começou assim que nos sentamos para comer. Então, Sofia, minha mãe começou, com o garfo suspenso no ar, conte-nos sobre esse seu emprego. Estou trabalhando em uma empresa de trading, disse, tentando manter minha voz firme. Trading? Graça interrompeu com uma risada. Você quer dizer tipo aquelas lojas de desconto? Sinceramente, você não precisava de faculdade para isso. Qualquer um poderia entrar da rua e conseguir esse emprego. Diferente da Graça, minha mãe sorriu, que é gerente no banco da cidade, e o Tomás aqui é advogado na Anderson e Pierce. O namorado de Graça assentiu presunçosamente. Melhor escritório de advocacia do estado. Eu te disse que faculdade não era necessária para você, querida, minha mãe suspirou. Que desperdício da propriedade do seu avô. Meu pai riu, girando sua taça de vinho. Minha oferta ainda está de pé. Eu poderia usar uma garçonete educada no café. Imagine como os clientes ficariam impressionados. Gostaria de fritas, de alguém com diploma universitário. Todos riram, exceto eu. Fiquei olhando para meu prato, empurrando a comida como costumava fazer quando criança. Onde você disse que está morando agora? Graça perguntou, embora eu não tivesse mencionado ainda. Encontrei um lugar na Rua dos Cedros, respondi baixinho. A mesa explodiu em suspiros teatrais. Rua dos Cedros, os olhos de Graça se arregalaram em falsa preocupação. Ah, Sofia, esse é literalmente o pior bairro da cidade. Só, bem, você sabe, pessoas que não podem pagar algo melhor vivem lá. Mendigos, ela quer dizer mendigos, minha mãe sussurrou alto, e todos riram novamente. Algo dentro de mim explodiu. Anos de distância não tinham mudado nada, eles ainda eram as mesmas pessoas cruéis e críticas que sempre foram. Me levantei tão abruptamente que minha cadeira arranhou ruidosamente o chão. Sabem de uma coisa? Prefiro ser uma mendiga do que ser como qualquer um de vocês. Pelo menos cheguei onde estou por conta própria, sem viver às custas do papai ou pegando carona no sucesso dos outros. Peguei minha bolsa e me dirigi à porta, ignorando seus protestos e acusações enquanto saía para a noite. Prometi a mim mesma que seria a última vez que pisaria na presença deles.
A vida tem um jeito engraçado de nos surpreender justamente quando pensamos que chegamos a um beco sem saída. Eu ainda estava trabalhando na pequena empresa de trading, fazendo meu melhor, mas me sentindo estagnada, quando meu telefone tocou uma tarde. Era Lúcia, minha antiga colega de quarto da faculdade. Sofia, você não vai acreditar nisso, ela estava praticamente gritando de empolgação. Lembra como sempre falávamos sobre trabalhar para o grupo Maxwell de investimentos? Eles estão abrindo um escritório na sua cidade e estão procurando talentos novos. Já coloquei uma boa palavra por você. Meu coração começou a acelerar. Maxwell era um dos maiores nomes em gestão de investimentos. Passei aquela noite atualizando meu currículo e a semana seguinte me preparando para a entrevista. Quando entrei no escritório temporário deles, senti como se tudo na minha vida tivesse me levado até aquele momento. A entrevista não foi fácil. Eles me questionaram sobre tudo, desde tendências de mercado até estratégias específicas de investimento. Mas todas aquelas horas extras que eu tinha dedicado no meu emprego atual, toda a pesquisa adicional que fiz no meu tempo livre, tudo valeu a pena. Uma semana depois, recebi a ligação. Eu estava dentro. Desde o primeiro dia, me joguei no trabalho. Enquanto outros iam embora às 17 horas, eu ficava até tarde desenvolvendo novas estratégias de investimento e refinando minhas propostas de projetos. Meu primeiro projeto importante foi gerenciar uma carteira para uma empresa de tecnologia de médio porte. Quando rendeu um retorno de 40% no primeiro trimestre, as pessoas começaram a notar. Sofia, este é um trabalho excepcional, meu supervisor disse durante minha avaliação de 6 meses. Junto com seus elogios veio um bônus que era maior que meu salário anual inteiro na empresa anterior. Mas não era suficiente. Trabalhei mais duro, assumi projetos maiores, construí uma reputação por transformar investimentos problemáticos em minas de ouro. Os bônus continuavam aumentando, e eu tinha um plano para cada centavo. 2 anos depois de começar na Maxwell, entrei em uma concessionária de carros de luxo. O vendedor provavelmente pensou que eu estava perdida, até que apontei para o modelo topo de linha e disse: "Vou levar este." 1 hora depois, estava estacionando na casa dos meus avós em um carro novo reluzente, completo com um enorme laço vermelho em cima. O queixo do meu avô caiu quando entreguei as chaves para ele, mas eu não tinha terminado. No mês seguinte, fechei negócio em um deslumbrante apartamento no alto da cidade, o empreendimento mais prestigioso da região. Janelas do chão ao teto, bancadas de mármore e uma vista que fazia você se sentir dono da cidade inteira. Estava saindo do meu prédio uma manhã, café na mão, quando ouvi uma voz familiar. Sofia? Graça estava lá em sua roupa de ginástica de marca, parecendo ter visto um fantasma. O que você está fazendo aqui? Tomei um gole lento do meu café, saboreando o momento. Ah, eu moro aqui, disse casualmente, apontando para a cobertura. Acabei de comprar, na verdade. A expressão no rosto de Graça não tinha preço, uma mistura de descrença, choque e algo mais. Pela primeira vez em nossas vidas, vi inveja nos olhos da minha irmã perfeita. 1 semana após meu encontro com Graça, meu telefone tocou. Ver o número dos meus pais na tela já era surpreendente o suficiente, eles não me ligavam há anos. Ainda mais surpreendente foi que estavam na vizinhança e queriam passar. Concordei, mais por curiosidade do que qualquer outra coisa. Quando entraram no meu apartamento, suas expressões não tinham preço. Os olhos da minha mãe corriam das janelas panorâmicas aos móveis de design, enquanto meu pai ficava sem jeito na entrada, como se tivesse medo de tocar em algo. Isto é bem impressionante, minha mãe conseguiu dizer, passando o dedo pelo balcão de mármore da cozinha. Você deve estar se saindo muito bem. Estou, respondi simplesmente, oferecendo lugares no meu sofá de couro italiano. Eles trocaram olhares antes de minha mãe pigarrear. Bem, na verdade temos algumas novidades. Graça está noiva de Tomás. Eles anunciaram mês passado na festa de noivado. Uma festa de noivado para a qual eu não fui convidada, claro. Eles estão planejando o casamento para daqui a 6 meses, minha mãe continuou, sua voz ganhando aquele tom manhoso que eu lembrava da infância. Nos oferecemos para pagar metade das despesas, como é tradicional. Meu pai se mexeu desconfortavelmente. Mas parece que o orçamento total é 300 mil reais, minha mãe completou. Quase engasguei com minha água, 300 mil reais.
A família do Tomás tem certas expectativas, minha mãe explicou rapidamente. Eles são muito proeminentes na comunidade. Anunciamos que cobriríamos metade antes de saber o valor e agora. Ela parou, me olhando significativamente. Agora vocês precisam de R$150 mil, completei. Exatamente, minha mãe se animou. E já que você está se saindo tão bem, morando neste lindo apartamento, trabalhando em uma empresa tão prestigiada. Vocês querem que eu dê o dinheiro, disse secamente. Empreste, meu pai interveio. Estamos pedindo um empréstimo. Vamos pagar de volta, claro. Podemos até fazer no cartório. Sabemos que é muito, minha mãe disse rapidamente, mas não podemos voltar atrás agora. Seria tão embaraçoso com a família do Tomás. Eles esperam um certo padrão. Como quando eu queria ir para a faculdade, interrompi. Quando implorei por ajuda. Quando ofereci assinar um documento legal prometendo pagar tudo de volta. O rosto da minha mãe ficou vermelho. Aquilo era diferente. Diferente como? Por que era eu pedindo? Por que vocês disseram que não pedem dinheiro emprestado por princípio? Sofia, seja razoável, meu pai começou. Razoável? Como vocês foram razoáveis quando disseram que eu não tinha perfil para a faculdade? Quando me ofereceram um emprego de garçonete em vez de me ajudar a estudar? Quando deixaram o vô vender a propriedade dele para me ajudar enquanto guardavam todo o dinheiro para graça? Isso não é justo, minha mãe protestou. Não, o que não é justo é que vocês só estão aqui porque precisam de algo de mim. Não me convidaram para a festa de noivado, não falaram comigo por anos, e agora querem R$150 mil. Caminhei até a porta e abri. Eu não empresto dinheiro por princípio. Acredito que essa é uma tradição da família, não é? O rosto da minha mãe ficou vermelho de raiva. Como ousa jogar nossas palavras de volta para nós depois de tudo que fizemos por você? Tudo que fizeram por mim, ri amargamente. Por favor, saiam agora. Eles saíram furiosos, minha mãe murmurando sobre ingratidão e meu pai evitando contato visual enquanto eu fechava a porta atrás deles. Senti um peso sair dos meus ombros. Pela primeira vez na minha vida, tinha enfrentado eles nos meus próprios termos, na minha própria casa, de uma posição de força. Meu telefone tocou novamente no dia seguinte, desta vez era Graça. O que há de errado com você? Ela nem se importou em dizer olá. Mamãe me contou o que aconteceu. Como você pode ser tão egoísta? Me recostei na cadeira do escritório, observando o pôr do sol através das minhas janelas panorâmicas. Egoísta? Isso é rico vindo de você, Graça. Somos família, Sofia. Família se ajuda. Você tem o dinheiro, todo mundo sabe que você está bem de vida agora. Por que não quer ajudar com meu casamento? Eu quase ri do absurdo. Família? Agora de repente sou família? E quando eu estava visitando sua casa e vocês me chamaram de mendiga? Quando zombaram de onde eu morava? Quando riram do meu emprego? Eu era família então? Aquilo era diferente, Graça protestou. Estávamos só brincando. Você está sendo ridícula agora. Não, o que é ridículo é que nenhum de vocês falou comigo por anos até precisarem de algo. Se você precisa tanto de dinheiro, por que não pede aos nossos pais? Eles são sua verdadeira família, afinal. Deixaram isso bem claro ao longo dos anos. Sua amarga ingrata, Graça explodiu. Você pensa que é tão melhor que nós agora com seu apartamento chique e seu emprego importante. Você ainda é a mesma irmãzinha patética que nunca foi boa o suficiente. A linha ficou muda quando ela desligou. Fiquei sentada por um momento, surpresa em descobrir que suas palavras não machucavam mais. Elas só me deixavam cansada. Uma semana depois, estava jantando no domingo na casa dos meus avós, uma tradição que mantive desde a faculdade. Minha avó estava incomumente quieta enquanto servia o assado. Seus pais nos ligaram ontem, meu avô finalmente disse, sua voz pesada. Baixei meu garfo. Deixa eu adivinhar, pediram dinheiro para o casamento? Minha avó assentiu. Eles estão ficando desesperados, acho. Sua mãe tinha muito a dizer sobre obrigações familiares quando dissemos que somos aposentados e não temos esse tipo de dinheiro.
Sua mãe teve a ousadia de sugerir que vendêssemos algo, meu avô continuou. Ela disse o bem, vocês venderam o terreno para a faculdade da Sofia, não venderam? Ela sugeriu que vendêssemos o carro. O carro que eu dei para vocês, fiquei chocada. Foi aí que desliguei na cara dela, disse meu avô, com um toque de satisfação na voz. Disse que, diferente de algumas pessoas, nós não vendemos presentes de membros da família que realmente se importam conosco. Minha avó estendeu a mão pela mesa e apertou a minha. Os três sentamos ali em silêncio compreensivo, unidos por algo mais forte que meros laços de sangue. Notícias correm rápido em uma cidade pequena, e meus pais se certificaram de que corressem ainda mais rápido. Em semanas, a versão deles dos eventos tinha se espalhado por toda a nossa família estendida e círculo social. Comecei a ouvir fragmentos de sua narrativa cuidadosamente elaborada de várias fontes. Você soube da filha mais nova, a amiga da minha mãe fofocava alto no mercado local, sem perceber que eu estava no corredor ao lado. Conseguiu um emprego chique e agora pensa que é boa demais para a própria família. Nem fala mais com eles. Diz que são pobres demais para ela agora. Na igreja, parentes lançavam olhares de desaprovação quando eu visitava com meus avós. Minha tia Marta ligou uma noite, pesada de julgamento. Sua mãe me contou que você nem deixou ela entrar no seu apartamento quando ela foi visitar. Como você pode tratar sua própria mãe assim? Eu poderia ter corrigido o registro, poderia ter contado a todos como meus pais só me procuraram quando precisavam de dinheiro, como nunca apoiaram meus sonhos, como me zombaram e menosprezaram a cada oportunidade. Mas há muito tempo aprendi que tentar se defender contra pessoas tóxicas só lhes dá mais munição. Em vez disso, me concentrei no meu trabalho, passei tempo com meus avós e deixei as fofocas girarem ao meu redor como folhas de outono ao vento. Meus avós sabiam a verdade, tinham vivido cada momento disso comigo, e isso era suficiente. Mas com 2 semanas até o casamento, Graça fez uma última tentativa. Ela apareceu no meu apartamento sem avisar, usando sua roupa mais cara e seu sorriso mais convincente. Sofia, precisamos conversar, ela disse, passando por mim direto para a sala de estar. Isso já foi longe demais. Somos irmãs, não deveríamos estar brigando assim. Fiquei parada junto à janela, braços cruzados, observando ela se acomodar no meu sofá como se fosse dona dele. Por que você está realmente aqui, Graça? Para fazer as pazes, ela me deu seu melhor sorriso de Miss, e para ajudar você a entender melhor a situação. Veja, os pais do Tomás não são apenas ricos, são antiga riqueza. Eles têm conexões em todo lugar. O casamento precisa ser perfeito. Esperei, sabendo que havia mais. Os pagamentos finais vencem na semana que vem. O depósito do restaurante, a taxa da planejadora do casamento, as flores. Ela girou nervosamente seu anel de noivado. Se mamãe e papai não puderem contribuir com a parte deles, vai ser tão embaraçoso. Os pais do Tomás vão descobrir que eles não podiam pagar. Não vai refletir mal só em mamãe e papai, vai refletir em mim, no meu futuro com Tomás. Então esta visita não é realmente sobre reconciliação. É sobre o dinheiro. Não, bem, sim, mas... Ela se levantou e caminhou até mim, colocando a mão no meu braço. Sofia, por favor. Você é minha irmã. Preciso da sua ajuda. Precisamos causar uma ótima impressão nos pais do Tomás. Gentilmente removi sua mão, caminhei até a porta e abri. Não me importo em impressionar os pais do Tomás. Não me importo com seu casamento perfeito e definitivamente não me importo com o que qualquer um de vocês pensa. Você está cometendo um grande erro, ela disse, sua voz tremendo de raiva. Vai se arrepender disso. Sorri, me sentindo genuinamente em paz. Não, Graça. Pela primeira vez na minha vida, estou absolutamente certa de que não vou. Alguns dias depois da visita de Graça, meu telefone acendeu com uma mensagem de Sara, amiga dela da faculdade que sempre foi gentil comigo. Ela achou que eu deveria saber o que tinha acontecido no clube de campo na noite anterior. Seus pais finalmente tiveram que confessar para a família do Tomás, ela escreveu. Não podiam mais evitar as ligações da planejadora do casamento. Foi uma cena e tanto. Eu podia imaginar claramente, o elegante salão de jantar do clube de campo, os pais ricos de Tomás em suas roupas de grife, o momento em que meus pais tiveram que admitir que não podiam pagar sua parte das despesas do casamento.
Segundo Sara, a mãe do Tomás tinha praticamente ficado roxa de raiva. O casamento de conto de fadas cuidadosamente planejado começou a desmoronar. A suíte de lua de mel nas Maldivas cancelada, o pedido de champanhe vintage reduzido, os arranjos de flores de designer simplificados. Os pais de Tomás acabaram concordando em cobrir todas as despesas, mas o estrago estava feito. O casamento aconteceu, embora reduzido de sua grandeza original. Não fui convidada, claro, mas também não esperava ser. Meus avós receberam um convite, mas recusaram educadamente, alegando compromissos anteriores. Passamos aquele sábado juntos, fazendo um piquenique no quintal deles, evitando firmemente qualquer menção ao evento que acontecia do outro lado da cidade. Uma semana depois, as fotos do casamento apareceram nas redes sociais. Me peguei rolando por elas uma noite, taça de vinho na mão, estudando os rostos em cada foto cuidadosamente encenada. Lá estava Graça em seu vestido de estilista, Tomás parecia duro e formal, sua família disposta ao redor dele como estátuas caras. E meus pais, eram fáceis de identificar em suas roupas novas, provavelmente compradas no crédito, tentando tanto parecer que pertenciam àquele mundo de antiga riqueza e filiações ao clube de campo. Mas seus sorrisos eram forçados, suas poses desajeitadas. Os pais de Tomás apareciam em apenas algumas fotos, suas expressões variando de desdém mal disfarçado a desagrado evidente. Em uma foto particularmente reveladora, sua mãe foi flagrada olhando para meus pais com o tipo de expressão geralmente reservada para algo desagradável encontrado na sola do sapato. Sara ocasionalmente me mandava atualizações nas semanas que se seguiram. Graça e Tomás se mudaram para uma casa que os pais dele compraram como presente de casamento. Meus pais raramente visitavam, aparentemente não eram bem o que a família de Tomás tinha imaginado para jantares de domingo. Não falo com meus pais ou Graça desde antes do casamento. Duvido que algum dia vá falar novamente. Mas sentada aqui no meu apartamento, observando o pôr do sol pintar o céu da cidade em tons de ouro, finalmente me sinto em paz com esse fato. Algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer em cinzas. Fim da história.